crescer, eu tenho que abrir mão do controle. Viver significa lidar com o desconhecido, lidar com aquilo que você não tem controle. Se eu tenho essa necessidade imensa de controlar, não vai funcionar. Se eu quero crescer, eu preciso abrir mão de parte do controle. Quem de vocês aqui tem um medo muito claro na sua vida e você percebe que esse medo muito claro não é fobia? Medo ligado a relacionamento, medo ligado a carreira, medo ligado a finanças, alguma coisa sobre dinheiro. Esses medos todos que nós temos, eles vão vão sair de dois medos principais, são primários. Medo de não ser amado, que rege a vida de muitas pessoas, o medo de não ser amado, medo de desagradar as pessoas. Talvez aí também esteja uma barra gerar conflitos. Esse medo de não ser amado, medo de gerar conflito, medo de desagradar, talvez é isso que vem moldando o fato de eu não conseguir liderar pessoas. Talvez é isso que vem moldando o fato de eu não conseguir gravar vídeos e colocar na internet, porque eu não sei o que as pessoas vão comentar. Medo de não ser bom o suficiente, não dar conta do recado, medo de não conseguir terminar o que começou, medo de não conseguir dar conta de tudo aquilo que você está se propondo a fazer. Medo é esse estado emocional de receio ou perigo. Racional, fundamentado. Estou andando com o meu carro, estou pressionando o freio, não tem freio, o carro está a 120 por hora e não tem freio. Minhas pupilas dilatam, a adrenalina é disparada no meu corpo, a minha força aumenta. Aquele medo é real, não é imaginário. Mas existe uma grande quantidade de medo que é criado por você, que são medos imaginários. Só que entenda que tem alguns agravantes comportamentais, que imagina que o medo é uma pequena fogueira. E esses agravantes comportamentais é como se você colocasse lenha e gasolina na fogueira. Mas muita gasolina naquela fogueira. Quer um exemplo disso? Quanto mais perfeccionista eu sou, mais as minhas regras são duras ou flexíveis. Quanto mais duras são as minhas regras, minha qualidade de vida é melhor ou pior? Pior. Quanto mais duras minhas regras, eu tenho mais ou menos medo. Mas o meu checklist, ele é gigante. Ninguém sabe do meu checklist, só eu. O medo das coisas darem errado é imenso. E eu fico ali o tempo todo conectado naquilo. Pronto, o medo fica mais forte para essas pessoas. Existem alguns agravantes. Necessidade de controlar. Será que você tem isso? Uma necessidade absurda de controlar? O que eu tive que encarar, e isso ficou claro para mim conversando com pessoas que têm grandes resultados. Se eu quero crescer, eu tenho que abrir mão do controle. Não tem como. Não estou dizendo ficar uma pessoa descontrolada. Não seja polarizado. Viver significa lidar com o desconhecido. Lidar com aquilo que você não tem controle pleno. Eu tenho controle em treinar a minha equipe, eu tenho controle em ter checklist, eu tenho controle em todo o protagon. Quando termina a gente faz uma reunião uma reunião de debriefing, uma reunião do que funcionou, o que não funcionou, o que pode melhorar. Eu tenho controle sobre isso, mas se eu tenho essa necessidade imensa de controlar, não vai funcionar. Se eu quero crescer, eu preciso abrir mão de parte do controle. Mas não dá para ficar focado nesse controle obsessivo. Não tem essa necessidade de controle tão grande, senão eu não vou conseguir fazer o que eu quero. Segundo, regras internas e externas muito duras. Quanto mais rígidas forem suas regras internas e externas, regras internas sobre o seu comportamento, regras externas sobre o comportamento do outro, como o outro deveria ser ou como eu deveria ser. Tem pessoa que não sabe descansar. Algumas pessoas elas se cobram o tempo todo. Você tem que fazer mais, tem que fazer mais, tem que fazer mais. Não está bom o suficiente. Se julga muito, critica muito. E quanto mais duras forem suas regras, maior seu checklist, mais difícil de você fluir. Seu negócio nunca vai crescer. Porque suas regras são duras, você tem um nível de controle muito grande. Para de fazer pelo seu funcionário e se concentre em treinar o seu funcionário. Para de ficar fazendo para ele, para você não... porque eu não posso ser criticado pelo meu cliente. Se o meu cliente me criticar, eu vou morrer, meu Deus do céu. Tira o seu foco em fazer pelo cliente.
fazer pelo funcionário e se concentre em treinar o funcionário. Suficientemente bom. Pega e lança, faz, começa no final de semana, usa o seu tempo livre, começa, para de estudar, planejar, estrategiar. Está na hora de fazer isso, para você descobrir o tamanho da incompetência que você tem, ou o tamanho da competência que você tem, e aí você ajusta, e lança de novo, faz de novo, ajusta, e lança de novo, faz de novo, ajusta e faz de novo, e aí você vence. Se você tivesse começado isso talvez há 4 anos atrás, talvez hoje você teria um império baseado naquilo que você não fez até agora, porque você está aí pensando que você tem que dominar mais, estrategiar mais. Sai desse perfeccionismo. O perfeccionismo tem matado mais sonhos do que qualquer outra coisa. Só quando for perfeito que eu vou lançar. E de onde vem esse medo? Medo de não ser bom o suficiente, medo de ser criticado, medo de não ser amado, medo de incomodar as pessoas. Você tem uma missão magnífica para poder começar alguma coisa, eu sei disso, tá? Isso está dentro do seu coração, da sua alma. Só que você precisa parar de se esconder, talvez, atrás desse perfeccionismo. Você usa essa máscara de perfeccionista, você usa essa armadura de perfeccionista, e você se orgulha disso ainda. Tem gente que enche a boca para falar, porque isso quase virou uma qualidade. Isso tem enterrado seus sonhos. Eu estou te dizendo para você, você vai ter desafios na sua saída e na sua trajetória, sim ou não? No começo vai dar errado, sim ou não? É seguro, certo e líquido, não vai dar certo no começo. Eu estou te dizendo, não vai dar certo no começo. Eu estou te afirmando, garantindo que não vai dar certo. Não crie expectativa que vai dar certo, não vai. Só que só vai dar certo se você for numa trajetória aprendendo. E sabe por que tem que ser um processo parecido com aquele que meio que parece um labirinto assim? Porque você precisa provar que você é merecedor do êxito que você almeja. E a prova que se faz necessário no mundo dos adultos é não desistir daquilo que se quer. Isso vai separando o joio do trigo. As meninas vão ficando para trás, as mulheres florescem. Os menininhos vão ficando para trás, os homens vencem. Entende? Essa vitória dos homens, das mulheres, é só assim que acontece. Por isso vai sempre ter muito mais gente com pouco dinheiro do que gente com muito dinheiro. As pessoas nesse processo de aprender, elas desistem. Elas não vão até o final. Aí é mais fácil desistir do negócio, desistir disso, desistir daquilo. E para checar se você merece alguma coisa, eu acredito fortemente que o Criador coloca algumas pedras no caminho para checar se você merece. Você define que você vai vencer financeiramente. Quando você começa a perceber que as coisas estão ficando difíceis, são pequenos testes que vão acontecendo com você, para checar se você merece entrar num clube das pessoas que têm sucesso. Só que as pessoas, elas não passam por esses processos de aprovação, elas desistem no caminho. E ali não provam o seu merecimento de fato. As pessoas não fracassam, elas desistem. Se não teve resultado, como não vai ter, basta aprender.